Amém, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Estamos em mais uma Escola da Obediência, né? Janeiro de 2025 chegou e com ele também chegou as nossas atividades com o Senhor. Parar com as atividades relacionadas ao reino não é fácil, né? A gente vê a dificuldade para retomar. A gente vê que a evasão é grande, todo mundo desmotivado. A maioria das pessoas buscam muitos motivos para não estarem presentes, né? E isso é a nossa caminhada com Deus. Nós vamos abrir a partir de agora, de janeiro, a partir de hoje, né? Qual é a data de hoje? 16 de janeiro de 2025. Nós vamos abrir um livro muito interessante da Bíblia. Talvez muitos de vocês ainda não conseguiram ler esse livro por completo, conhece apenas algumas parábolas, algumas coisas, alguns chavões que são mencionados neste livro, mas não conseguiram entender ele por completo e talvez nem saibam em que período esse livro ele foi escrito, né? E do que ele realmente fala, que é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel que começa falando no capítulo 1 de uma visão que ele teve aos 30 anos de idade. Nós vamos aprender muitas coisas com esse livro de Ezequiel, irmãos. Esse livro traz para nós e desmistifica muita coisa do que foi falado e até mesmo a evidência que foi dada a ele apenas com a visão do vale de ossos secos. O livro de Ezequiel não se limita àquilo ali, nem tampouco a visão é apenas aquela. O livro de Ezequiel é algo que é bem contemporâneo dos nossos dias. Ezequiel ele começou a esse chamado e ter essa visão por Deus quando ele tinha 30 anos de idade e quando ele estava cativo na Babilônia. Preste atenção, queridos, que quando os babilônicos eles invadiram Jerusalém e levaram muitos dos jovens, pessoas inteligentes, aqueles a quem foi escolhido a dedos para serem escravos e cativos de Nabucodonosor lá na Babilônia, nessa época também Ezequiel foi levado junto com todos estes, né? E anterior a isso, nós vemos que o profeta Isaías, ele falou muito dessa possibilidade. Ele pediu para que o povo pudesse se converter, que o povo pudesse se arrepender, que o povo pudesse, de fato, voltar-se para Deus, para que não fosse necessário que isso acontecesse para que o povo pudesse ver ao Senhor e também ouvir ao Senhor. Porque o livro de Ezequiel ele é muito contemporâneo, ele é muito parecido com os dias em que nós estamos vivendo. Porque a humanidade e a cristandade nesses dias estão vivendo o momento em que esse povo viveu na época em que foi capturado para padecer e serem cativos na Babilônia. Todos os dias nós ouvimos falar da palavra do Senhor. Todos os dias nós somos chamados a viver a palavra. Todos os dias nós somos encorajados a viver o reino de Deus. Mas os nossos corações ainda estão adiando e procrastinando aquilo que já era para ter acontecido nas nossas vidas. E a exemplo do que aconteceu nessa época aqui de Ezequiel, também acontecerá nos nossos dias. Se nós não tentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos chama a viver, nós também vamos ser capturados pelo Nabucodonosor dos dias de hoje e ser levados como escravos para a Babilônia. Então, Ezequiel, no capítulo 1, ele começa falando de uma visão que ele teve aos 30 anos. E a palavra diz que no quinto ano da deportação dos judeus para a Babilônia, nesta visão Ezequiel vê uma tempestade vindo do norte. Era o quinto dia
do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. O que é que o livro de Ezequiel começa nos ensinando, querido? Que não importa o lugar que nós estamos. Ezequiel, ele não está no monte orando a Deus. Ezequiel, ele não estava em um lugar confortável, vivendo a sua vida para Deus ou para si. Ezequiel, ele não estava num determinado lugar onde o colocava no privilegismo ou no lugar onde ele, como profeta, deveria estar. A palavra mostra que ele estava onde? Exilado junto ao rio Quebar. E abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. Então isso já começa encorajando aos cristãos nos dias de hoje a entender que o que o Senhor quer proporcionar para nós, visões. Talvez nós estejamos assim, tão frios ainda no Senhor, tão quietos no Senhor, tão sem aparição no Senhor, porque nos falta visão. A nossa visão talvez seja limitada e só consegue alcançar aquilo que é palpável, visível e cômodo para as nossas vidas naturais. Neste lugar onde Ezequiel estava, não tinha nada disso para lhes oferecer. Ele estava exilado, ele estava como um preso, um prisioneiro, ele estava como um cativo e ele estava em uma outra pátria, em um outro lugar, pertencente a uma outra cultura e a um outro povo. Mas mesmo assim, o Senhor quis oferecer para ele visões. Então, irmãos, é tempo de nós atentarmos para as visões que Deus tem nos dado. O Senhor trouxe para nós um sentimento e nós expomos aqui, desde a primeira reunião em 2025, que nós precisamos nos tornar o quê? Investidores no reino. O que é isso? Uma nova visão. Não mais os que se assentam para ouvir apenas as reuniões, não mais os que vêm apenas para ouvir uma mensagem, uma pregação, não mais apenas aqueles que se assentam para bater palma e cantar um louvor, mas agora a nova visão de Deus é que nós sejamos investidores no reino de Deus. E não importa o lugar que você esteja. Quando o Senhor descortinou para Ezequiel visões, ele estava na Babilônia, preso, escravo de Nabucodonosor e não tinha nenhuma esperança para que ele pudesse ter algo que pudesse lhe beneficiar ali com coisas materiais. Mas o que foi que Deus fez? Deus abriu os céus e trouxe para Ezequiel uma visão. Eu começo perguntando para você nesta noite, qual é a visão que você tem hoje vivendo o reino de Deus? Se Deus ou alguém chegar para você e perguntar qual a sua visão vivendo o reino hoje, ali no DCC, ou em qualquer lugar que você esteja aqui na Terra, vivendo o reino de Deus, qual a sua visão com relação a isso? O que é que você tem colocado em sua mente? O que é que você tem colocado como objetivo? O que é que você tem estabelecido como meta, trazendo para você como uma visão de Deus para aplicar na sua vida? Porque foi necessário que todo aquele povo pudesse ser capturado por Babilônia, por Nabucodonosor, levado para a Babilônia, para que lá o Senhor pudesse encontrar alguém que ele pudesse lhe dar uma visão. Queridos, a visão é o que move todas as coisas. Se você vai abrir um negócio, você precisa ter uma visão de negócio. Se você vai se casar, você precisa ter a visão do que é um casamento.
Se você vai ter qualquer tipo de investimento na sua vida, você precisa ter uma visão daquilo que você vai fazer. É assim na vida familiar, é assim na vida profissional, é assim na vida social e é assim na vida espiritual no reino de Deus. Nós precisamos ter uma visão. Porque se formos aqueles que acordam para viver apenas aquele dia, sem entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, nós vamos ser capturados para ser escravos em Babilônia. Porque Babilônia ainda existe. A Babilônia física, ela já foi derrotada, mas a Babilônia espiritual, todos os dias está levando pessoas para serem cativos nela por falta de visão. A própria palavra diz que onde não há profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. E o que é a profecia? Aquilo que traz a visão. O que foi que Deus fez? Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano e eu estava entre os exilados. Eu quem? Ezequiel. Estava entre os exilados. Mas o que foi que aconteceu? Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo você tem nessa carreira que o Senhor te chamou? E quantas visões o Senhor já te deu? Quantas vezes você foi, de fato, impactado por Deus e Deus abriu os céus e te deu uma visão? Isso aí não é privilégio de Ezequiel. Isso aí é privilégio de todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. A visão que Ezequiel tem é uma mensagem divina que Ezequiel tem para um povo que estava em exílio em Babilônia, mostrando que Deus está com eles e que tem planos para o seu povo. Nós não estamos vivendo em dias diferentes, querido. Quando a gente olha para a política, quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para a educação, tudo está parecido com o caos que os exilados de Babilônia viviam. Mas isso não é o suficiente para impedir que Deus levante profetas. Profetas. Para quê? Para enviar a esse povo a divina mensagem do Senhor. Para fazer eles entender que existe para eles planos divinos para que o seu povo saia dessa condição de caos. Mas se ninguém se levantar, não vamos passar de exilados. Não vamos passar de pessoas que fomos capturados por um sistema que não tem piedade, que não tem amor e que não tem misericórdia por nenhum de nós. O que é que esse povo era? Povo de Deus. Aqui não está falando de pessoas pagãs, não. Está falando da igreja. Aqueles que habitavam em Jerusalém, que era o povo que tinha a promessa do Senhor. E porque eles passaram a não ter mais visão, eles foram capturados. Ah, queridos, não é da nossa força. Não é porque nós já sabemos os 2 ou 3 versículos de cor, não. Não é porque às vezes nós nos sentamos em algum lugar para falar, ouvir falar de Deus, não. Não é isso que vai nos impedir de nós sermos capturados por esse sistema, não. Esse sistema, queridos, ele é muito mais poderoso do que aquilo que nós pensamos. E ele traga a nossa vida com uma habilidade tão grande que quando nós nos damos conta, nós já estamos imersos à Babilônia espiritual dos dias de hoje. A gente vê isso nessa virada de ano, né? Como nós estamos ainda tão desanimados. Sabe por quê? Porque passamos algumas semanas sem reunir. Porque passamos algumas semanas sem estar ali naquele ritmo.
Parece que tudo esfria em nós. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos movidos por uma motivação de pregação ou de meia hora ou uma hora de louvor. Não é isso que tem que ser a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser uma visão. E para que haja visão, tem que haver profeta no meio do povo de Deus. Quem é esse profeta, Edivaldo? É você. É você que foi escolhido para ser esse profeta, para ministrar a visão de Deus, mesmo no meio das pessoas que estão imersos à Babilônia, vivendo exilado como prisioneiros nela. Então, essa visão que Ezequiel teve não foi para o ímpio. Essa visão que Ezequiel teve não foi para o incrédulo. Essa visão que Ezequiel teve foi para salvar o povo de Deus que estava de novo escravizados por Babilônia, Nabucodonosor, por uma nação que era inimiga de Deus, pagã e que adorava muitos outros deuses politeístas. Então, queridos, é aqui que nós vemos que Deus está com eles e que tem planos para o seu povo. Não importa onde nós estamos, Deus, ele está conosco e ele tem planos para cada um de nós. É por isso que muitas vezes nós desistimos, esfriamos e até mesmo queremos voltar atrás, como Pedro fez, porque a visão que o Senhor nos deu, ela não está mais tão clara como quando nós a recebemos. Quantos lembram aqui quando foram batizados? Você lembra quando você saiu daquele momento das águas? Como tudo estava claro? Você lembra como naquele momento o seu corpo estava em êxtase, a sua mente estava clara do que era Deus, você estava fortalecido, motivado a viver o reino de Deus? Sabe por quê? Porque ali Deus te entregou uma visão. Mas e hoje, quando você fala em reunir? Mas e hoje, quando você fala em servir? E hoje, como você se comporta quando você está vivendo o reino na prática aqui na terra? Como está o seu ânimo? Como está a sua visão? Eu creio que muitos de nós aqui fez um esforço enorme para estar aqui. Porque no corpo, na mente, não queria estar. Sabe por quê? Porque não existe mais uma visão clara do que é o reino de Deus. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você não atentar para a visão que Deus te deu, essas reuniões não é o suficiente para te manter no reino em 2025. Porque muitas coisas vão se levantar contra isso, para fazer com que você desista, pare ou não tenha motivação para estar aqui. Deus está querendo dizer que eles ainda são cheios da sua graça e amor, porque ainda existe uma visão voltada para o seu povo. Ezequiel, capítulo 1, está dividido em 3 partes. Nós vamos aprender esse livro. Hoje nós não vamos ver muita coisa dele, porque é apenas uma apresentação do livro. Mas nós vamos ver esse livro paulatinamente. Espero que os irmãos tenham interesse e paciência. Ezequiel capítulo 1 está dividido em 3 partes. Primeiro, do verso 1 ao 28, que descreve a visão e o chamado de Ezequiel. Aqui está, queridos, um grande paradigma para as nossas vidas. Por um lado, nós precisamos restaurar a visão. Por outro lado, nós precisamos entender o chamado. Porque parece que nós somos chamados apenas para reunir, não foi. Pelo contrário, se a nossa vida tivesse tão ativa no Senhor, não havia necessidade de tantas reuniões. Porque
A nossa vida já era um constante reunir na prática, vivendo, servindo, amando, resgatando, cuidando, curando a vida de outras pessoas. Mas pelo fato de ainda não ter uma vida tão ativa, nós precisamos ainda desses momentos formais de estar sentados, reunidos, como se fosse um momento de motivação para nós. Isso não é o suficiente. O que você tem que entender é qual é o seu chamado no reino de Deus. Qual foi a visão que ele te deu? Querido, será que você está pronto para responder essa pergunta dentro de você? Se Deus chegasse para você, ou alguém chegasse para você e dissesse assim: Olha, qual é o seu chamado no reino? Você saberia responder? Sim ou não? Então descubra qual é o seu chamado. Porque todos nós temos um chamado no reino de Deus. E a nós, todos nós, foi dado uma visão. Então Ezequiel vai começar agora, nesse início de ano, nos ensinando ou tentando nos chamar para restaurar essas duas coisas, primeiramente em nossas vidas: a visão do reino e o chamado para viver o reino. Visão e chamado. Quando cada um de nós descobrir isso individualmente, o reino vai estar tendo uma vida ativa através de nós coletivamente. Porque parece que nós somos chamados apenas para reunir. Parece que nós somos chamados apenas para estar aqui de 8 em 8 dias, 6 em 6 dias, 4 em 4 dias. Não. Até porque vai chegar o momento que essas reuniões elas vão acabar. Porque a igreja não foi feita para estar sentada apenas reunida. A igreja foi feita, a igreja foi instituída para praticar a visão e o chamado. E Ezequiel, queridos, vai nos descortinar tudo isso e exigir de nós essa prática ainda no ano de 2025. A prática de quê, Edivaldo? A prática da visão e a prática do chamado. Então, o segundo ponto que o capítulo 1 de Ezequiel descreve, que é do verso 4 ao 24, é onde Ezequiel descreve a grandeza de Deus. Ezequiel, ele passa aqui a descrever a grandeza de Deus. Nós vamos aprender tudo isso no passo a passo. Porque, queridos, o Deus que nós apresentamos nos dias de hoje é um Deus que não tem grandeza nenhuma. É um Deus que não é capaz de deter sequer a nossa própria ira. É um Deus que não é capaz de deter os nossos gostos, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, os nossos corações endurecidos. É um Deus que não tem grandeza. A única grandeza que nós queremos buscar e mostrar que Deus tem é a grandeza do dar. Me dá isso, me dá aquilo outro, quero isso, quero aquilo outro. Mas a grandeza não está naquilo que Deus tem para nos dar. Mas a grandeza de Deus está quando nós decidimos dar para Ele. Não é um Deus sanguessuga, querido. É um Deus grandioso. E quando nós estamos diante de alguém grandioso, nós precisamos entender que a nossa limitação tem que nos levar ao desejo de dar para Ele, mesmo na nossa pequenez. Lembra da viúva? Quantos lembram da viúva? A viúva não tinha nada para dar, mas ela entendeu a grandeza de Deus. É na grandeza de Deus que os nossos corações vão sendo liberados para nós oferecermos para Ele. O que? O servir, a obediência, a submissão, a sujeição, o desejo de estar constantemente na Sua presença.
É dar para ele aquilo que ele merece todos os dias, como Paulo fez, e ainda considerando como se nada tivéssemos fazendo para Deus. O que é isso? A grandeza de Deus. Ezequiel entendeu isso e ele vai descortinar isso para nós no capítulo 1, ainda como sendo o segundo ponto que ele vai falar aqui, ainda nesse capítulo. Ele vai e escreve as grandezas de Deus. Nós precisamos, queridos, apresentar para o mundo, apresentar para nós mesmos, apresentar para a nossa família, apresentar para aqueles que não conhecem as grandezas de Deus, que a religião deturpou totalmente. Sabe o que a religião diz? Que tem um Deus grande, porque é um Deus que dá casa, é um Deus que dá carro, é um Deus que dá salário, é um Deus que dá empresa. Isso é nada, queridos, porque o Deus grandioso, a grandeza de Deus, não está limitado naquilo que vai ficar aqui na terra. A grandeza de Deus, ela tem que ser mostrada naquilo que vai ser eterno. E o que é que vai ser eterno? Aquilo que está acima do perecível. A renúncia, o amor, a cruz, o servir, o cuidado, o transbordo. Essas são as coisas que mostram a grandeza de Deus. A grandeza de Deus não é quando você chega para alguém e diz as suas verdades, ou mostra como você é, ou a sua alma é. A grandeza de Deus é quando alguém faz isso contigo e você mostra que o Deus que é grande não te permite ser ousado ao ponto de revidar tais coisas nas suas vidas. Jesus disse: quando te baterem na face, oferece em seguida o quê? A outra. O que é isso? É a grandeza de Deus. Porque a grandeza de Deus faz com que o homem seja anulado, aniquilado. Enquanto nós quisermos mostrar a grandeza de Deus através das coisas materiais, nós ainda não entendemos quem é Deus. Somos escravos exilados em Babilônia. Porque é Babilônia que nos obriga a ter as coisas dessa terra. Está compreendendo, irmãos? Ezequiel vai trazer para a igreja uma nova cara e vai nos tirar verdadeiramente das mãos da Babilônia espiritual. Terceiro ponto que ainda vai ser tratado aqui no capítulo 1 de Ezequiel, terceira parte, nós vemos o impacto na vida de Ezequiel e a maneira como ele é adorado, como Deus é de fato adorado. Mesmo Ezequiel sendo um exilado, um prisioneiro, um cativo em Babilônia, ele conseguiu mostrar um Deus que podia e deveria ser adorado. Eu fico vendo, né, o Ministério de Louvor se esforçando, né, para tentar trazer a clareza para a igreja do que é ser de fato um adorador, para ensinar os irmãos o que é de fato adorar a Deus. Irmãos, como isso é difícil. É difícil na compreensão daqueles que ainda estão vivendo com a mente cativos em Babilônia. Porque adorar a Deus é você ser liberto daquilo que Babilônia te escraviza. Ezequiel tinha tudo para não adorar a Deus naquele lugar. Ali, junto ao rio Quebar. Mas foi naquele lugar que Ezequiel conseguiu adorar a Deus. A gente consegue até cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A gente consegue até cantar. Adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adorar a Deus, né? No dia difícil.
Mas nós ainda não conseguimos de fato adorar a Deus estando cativos em Babilônia. Porque quando nos falta um pouco, nós já crescemos o bico, esfriamos o coração e viramos as costas para ele. Imagine você ser arrancado da sua terra, tirado do meio da sua família, arrancado do seu habitat natural, da sua civilização, da sua pátria, de tudo aquilo que você construiu, e ser levado como escravo cativo para um outro lugar. E chegando nesse outro lugar, você ter a capacidade de adorar a Deus. É isso que a igreja, queridos, vai aprender no ano de 2025. É por isso que nós precisamos investir e investir com força, porque quando Babilônia vier nos capturar, nós temos uma adoração no nosso coração para oferecer ao nosso Deus, independente de onde estejamos. Três coisas importantes aqui nesse texto que acabamos de ler. Uma delas é a data específica que ele se refere. Aqui está no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia. Isso aconteceu, sabe quando, queridos? 593 anos antes de Cristo. Ezequiel, esse povo, ainda ouvia falar de um Cristo que estava para acontecer 500 anos depois. E eles já praticavam aquilo que Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás. Você está entendendo, amados? Não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de obediência. Não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de sujeição, submissão e atitude. O profeta Ezequiel estava com 30 anos de idade. Por isso que diz que é no 30º. 30 anos de idade. Aqui se refere aos 30 anos que ele tinha na vida de profeta, da vida do profeta. O fato de Ezequiel estar no meio do seu povo, ainda que exilado, mostrava que ainda havia planos de Deus para o seu povo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O fato do Senhor estar permitindo, ainda que alguém traga a profecia para nós, é porque isso mostra que Ele ainda tem planos para nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque não sabemos quanto tempo a profecia ainda vai estar pairando sobre nós, esperando que nós venhamos nos posicionar como sendo aquele que tem visão, como sendo aquele que tem atitudes, como sendo aquele que se posiciona, como sendo aquele que tem obediência perante a palavra de Deus. O profeta Ezequiel estava com 30 anos, e isso mostra que o Senhor o levantou naquele meio daquelas pessoas que estavam exilados ali, mostrando que Deus ainda tinha planos para o seu povo. Quanto tempo você acha que Deus vai permanecer ainda com seus planos derramados sobre as nossas vidas? Apostando na nossa incredulidade, apostando na nossa dureza de coração, apostando na nossa desobediência. No pior momento em que seu povo está passando, Deus chama Ezequiel para falar com o seu povo e anunciar a vontade de Deus. Eu vejo isso muito parecido com os dias de hoje, irmãos.
Uma igreja que não tem mais o mover da cura. Uma igreja que não tem mais o mover da libertação. Uma igreja que não tem mais o mover do poder de Deus. E Deus ainda continua falando em nosso meio, apostando e investindo em nós. Eu queria ver qual era a reação dos irmãos se numa reunião como essa alguém se manifestasse aqui, pegasse um capeta, um demônio, algo do tipo. Creio que muitos correriam, outros se assustariam, outros recuariam. Sabe por quê, queridos? Porque perdemos a visão. A visão do que, na verdade, nós fomos chamados. E o Senhor está querendo dizer para nós que Ele, assim como há 553 anos antes de Cristo, 593 anos antes de Cristo, falou com o povo que estava exilado em Babilônia, Ele também fala conosco esses dias, estando num estado semelhante. Sabe por quê? Porque nós ainda somos o povo de Deus. Ele olha para cada um de nós e diz: foi por esse que eu matei o meu filho. Foi por esse que eu entreguei o meu filho. Foi por esse que eu concluí o plano mais doloroso da minha vida. Esse povo estava vivendo o pior momento. Mas Deus chama Ezequiel para falar com o seu povo e anunciar a sua vontade. Eu não sei qual é o momento da vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje na sua vida. Eu não sei se é o melhor ou não sei se é o pior. Mas uma coisa é certa: Deus está anunciando para você que ainda existe um plano voltado especificamente para a sua vida. Restaure a visão, porque Deus quer executar o seu plano através de você ainda nesse ano. Mesmo em meio às piores catástrofes, Deus ainda continua falando comigo e com você. É sua capacidade de revelar as suas vontades aos seus filhos e servos. Isso não é a capacidade do homem. É Deus que, na sua capacidade, ainda se levanta para revelar para nós, queridos, quais os seus planos e qual a sua vontade para nós, como filhos e como servos. Mas para isso nós precisamos restaurar a visão. Não vamos fazer como Isaías advertiu. Isaías advertiu muito o povo para que não acontecesse, mas aconteceu e agora Ezequiel estava vivendo entre eles, cativo na Babilônia. Olha, irmãos, nós vamos entender o livro de Ezequiel e vamos sair daqui de boca aberta quando terminarmos esse livro. É longo, mas se tivermos paciência, nós vamos ver Ezequiel como nunca vimos antes. Se a gente viu o livro de Ruth bom, se a gente viu o livro de Tiago bom, outros livros que já abrimos aqui bom, o livro de Ezequiel, queridos, é uma das maiores profecias que tem dentro da palavra de Deus. Porque aqui tem tudo que a igreja precisa ver para mudar e virar o seu cativeiro. Então Deus revela a sua vontade ao seu povo através do profeta. Isso mostra duas coisas: que nós precisamos restaurar a visão e nos tornar o quê? Profeta de Deus. Porque sabe o que é que tem acontecido na vida da igreja, queridos? As nossas bocas têm confessado só aquilo que não edifica e que não salva. É falar de um, é condenar outro, é excluir outro, é matar outro, é condenar outro. Ei, profeta, cadê?
a língua de profeta. Deus revela a sua vontade ao seu povo através de quem? Do profeta. Deus vai revelar a sua vida no meio do seu povo através de quem? Do profeta. Quem é o profeta? É o Edivaldo que está com o microfone ali na frente? Não mesmo. O profeta é você. Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta do seu casamento. Você é o profeta da sua empresa. Você é o profeta da sua faculdade. Você é o profeta da sua casa. Você que acorda murmurando, xingando, reclamando, maldizendo. Restaura a visão, profeta. E fala dentro da tua casa aquilo que o Senhor mandou falar através de você. Ministra a vontade de Deus na sua casa, na sua família, na sua empresa, através daquilo que o Senhor mandou fazer através de você. Não importa a situação, onde houver um profeta, sempre vai haver a boca de Deus falando ao seu povo. Guarda isso, querido. Não importa a situação. Aonde houver um profeta, aonde houver um profeta, aonde houver um profeta, haverá a boca de Deus falando no meio do seu povo. Então não dependa de pregaçãozinha, não, queridos. Não dependa de uma hora de louvor, não. Aproveite essa uma hora de louvor para você adorar a Deus, mas não dependa disso para você abrir a sua boca de profeta e falar a vontade de Deus onde quer que você esteja. O que aprendemos com Ezequiel, já aqui nesse primeiro início aqui, é que Deus precisa de um profeta. Diga assim para o seu irmão, Deus precisa de um profeta. Que esse profeta seja você, queridos. Que esse profeta seja você. Nós aprendemos que Deus precisa de um profeta. Para quê, Edivaldo? Para ser a sua voz no meio do seu povo. Sabe por quê, queridos? Se Deus não tiver você como profeta para ser a voz de Deus no meio do seu povo, quando você sair daqui, Deus não fala mais. Porque Deus ele vai falar através de você, profeta. Isso é importante, querido, para cada cristão. É entender que ele é um profeta, aquele que é a boca de Deus aqui na terra e que ele tem um chamado no reino de Deus. E esse chamado pode ter certeza que não é para ser um mero espectador em reunião de jeito nenhum. Seu chamado, ele é seu. Você tem um chamado único no reino. E você precisa se colocar como um profeta de Deus e atendendo o chamado que ele estabeleceu na sua vida. Isso é importante, querido, para cada cristão. O seu chamado. E no seu chamado você vai fazer o quê? Compartilhar o amor, o transbordo e os encargos do Senhor com aqueles que estão ao seu redor. Não é esse tipo de ministração que você tem feito. Ah, mas fulano. Ah, mas Beltrano. Ah, mas essa pessoa. Quando você fala isso é porque você perdeu a visão. Porque o seu chamado não foi para isso. Seu chamado primeiro foi para compartilhar amor. Seu chamado foi para compartilhar o quê? Transbordo. Sabe por que você não transborda? Porque você nem sequer cheio foi.
Sabe por que eu não transbordo? Porque eu não permito que a minha vida nem sequer seja cheia. E só transborda quem encheu. É ou não é? Então, queridos, restaura a visão e alinha o chamado. Porque Deus é uma fonte inesgotável e quer derramar dentro de você todos os dias para você transbordar em outras vidas. Amor, transbordo. O que Deus precisa, queridos, é isso. E os encargos do Senhor com aqueles que estão ao seu redor. Não sonhe com a África, sonhe com o seu parente. Não sonhe com a África, sonhe com o seu vizinho. Não sonhe com a África, deixa que Deus cuida. Deus vai enviar pessoas. Deus cuida. Sonhe com aquele que está perto de você. Aquele que está agonizando, exilado, junto ao rio Quebar, e não consegue se livrar das garras de Babilônia através de Nabucodonosor. Cuida do teu coração, cuida da tua visão, alinha o teu chamado. Irmãos, 2025, ano de investimento no reino. Só investe quem tem. Invista a visão e invista o chamado. O que é que eu tenho para investir, Edivaldo, em 2025? A visão e o chamado. Deus levanta Ezequiel neste momento, irmãos. Nós estamos em um tempo caótico e Deus quer te levantar para anunciar o evangelho do reino. Edivaldo, não é só para ser cristão, não, para estar indo lá no DCC, comer aquela comida boa que as irmãs trazem dia de sábado, ir na escola da obediência, estar na forja, estar na reunião das mulheres. Não, não é para isso. Isso é um resultado. O Senhor te chamou para algo maior. O Senhor, queridos, Ele te chamou para algo muito maior. O que, Edivaldo? Anunciar o evangelho do reino. E anunciar o evangelho do reino, irmãos, não é você. Esses dias eu estive com um irmão muito alegre, muito fervoroso. Chegou para mim e disse: Irmão Edivaldo, eu estou tão feliz, irmão. Olha, eu estava no meu trabalho e um rapaz me entregou isso aqui, ó, uma caixa de panfleto. E eu estou feliz porque agora eu vou poder evangelizar. Que imaturidade, irmãos. O Senhor te chamou para anunciar o evangelho do reino. Você sabe como é que se anuncia o evangelho do reino? Mudo, vivendo, por onde for, pregue o evangelho, se necessário, fale palavras. Foi para isso que o Senhor te chamou, para que você possa entender esse chamado e restaurar essa visão, para que Ele possa te encher e te levar a anunciar o evangelho do reino, o evangelho sem palavra, mas com atitudes. Ezequiel não era um famoso. Ezequiel, queridos, era um profeta que não tinha fama nenhuma. Ele não era um popstar. Sabe quem era Ezequiel? Uma pessoa comum, igual a mim e a você. Ele era um cidadão comum, porém Deus o escolheu, mesmo estando escravo em Babilônia. Então, queridos, não importa quem você é, não importa o que você sabe de Deus, não importa o quanto você conhece de Bíblia, o que importa é que Deus escolheu você.
E você é um profeta de Deus. E foi chamado para anunciar o evangelho do reino. O evangelho sem palavras, o evangelho sem panfleto, o evangelho sem microfone, o evangelho sem caixa de som, mas um evangelho prático e vivido todos os dias naquilo que é a necessidade do seu próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus continua vocacionando pessoas comuns como eu e você. Ele continua vocacionando cada um de nós, mesmo na nossa simplicidade. Pessoas do cotidiano, pessoas do dia a dia, pessoas que não têm eloquência, não têm conhecimento, pessoas que não têm formação acadêmica. Ele continua vocacionando no dia a dia, no trabalho, na rua, na escola. Quando nós entendermos o chamado, ele se responsabiliza pelo resultado. Não se preocupe o quanto você sabe da Bíblia. Não se preocupe o quanto você entende de pregação. Não se preocupe, Ezequiel vai nos ensinar passo a passo como Deus descortinou para ele em várias visões de como o homem ele é escolhido por Deus e ele consegue alcançar aquilo que Deus estabeleceu como propósito na sua vida. Então, quando nós entendermos o chamado, ele se responsabiliza pelo resultado. Edivaldo, eu estou tantos anos na vida da igreja, eu nunca consegui ninguém para o Senhor. Pois é, porque você não está fazendo através da visão. Porque você não está fazendo através do seu chamado. Você está copiando a vida de alguém. E aquilo que alguém fez não quer dizer que vai funcionar você fazendo. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Quantos aqui gostam de hospital? Com exceção da Bianca, eu acho que da Duda, né? Não profissionalmente, mas gosta de ir ao hospital, de estar em hospital. Quantos? Pois é, mas nós temos a Eliane, que se o amigo do amigo do amigo do amigo, primo do primo do primo disser que está doente, comove o coração dela e ela deixa tudo para servir. O que é isso? Um chamado específico para a Eliane. Se eu for copiar isso, não vai dar certo. Porque um dia eu vou passar 3 dormindo para recuperar a noite de sono. Você está entendendo, irmãos, que o chamado é pessoal? Anunciar o evangelho não é uma via de regra. Eu vi a Eliane dormir 3, 4 noites, dormir não, passar a noite seguida e no outro dia, tá onde, meu irmão? Estou trabalhando. E à noite vou para o hospital. Tá certo. No outro dia, tá onde? Estou no trabalho e à noite vou ter que render que não vai ninguém. Sem abuso, sem xingamento, sem murmuração. Sabe por quê? Porque é um chamado. Só para isso aí, irmãos, é só para dar um exemplo. Não vá copiar isso agora e está nas portas dos hospitais perguntando quem precisa de acompanhante, não. Isso é um exemplo. Isso é algo que acontece nas nossas vidas, que Deus é quem capacita e traz o resultado. Eu conheci um amigo meu, pegando aqui um gancho na fala do Edilson, né? Um colega meu, que ele ficava no rádio amador, a gente era rádio amador na época, eu também era, e quando ele ouvia que tinha um acidente, até no outro estado, ele deixava tudo, meia-noite, 1 hora da manhã, acordava a mulher, os meninos, bora, bora, tem um acidente em tal lugar, e ele não conhecia a pessoa. Botava a família toda dentro do carro, podia estar chovendo, podia não estar, ia até aquele lugar e só saía de lá quando aquela família era socorrida.
Sabe o que é isso? Um chamado que humanamente ninguém entende. Era tido como louco, abestalhado, ou isso, aquilo, mas só ele e Deus sabia o que aquilo proporcionava como satisfação na vida dele e como cumprimento daquilo que Deus colocava no seu coração. Você está entendendo, amados, que nós não podemos ser ociosos no reino? Sempre Deus vai ter algo para nós fazermos, porque todos nós temos um chamado. E como é que nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos e não houve nada que Deus pudesse nos usar em alguma situação? Isso quer dizer que nós rejeitamos o chamado e nós perdemos a visão. Porque em algum momento da vida, Deus vai precisar de você para que você execute a vontade dele, o seu reino aqui na terra. É isso que Ezequiel ele vai nos ensinar. Ezequiel ele estava também cativo. Ele era também um prisioneiro. Ele estava também exilado. Mas Deus usou ele naquele momento para ele transmitir o recado, a palavra de Deus para aqueles outros que eram iguais a eles. Quando nós vemos os irmãos desanimados, queridos, não vamos alimentar o sentimento de morte que está no coração dele, não. Levanta com a boca de profeta e ministra para ele o que é a vontade de Deus. Mas sabe o que é que nós estamos fazendo? É isso mesmo, você está certo. Tem que fazer isso mesmo. Porque se fosse eu, se fosse eu, ainda bem que foi você. Ei, escravo de Babilônia, muda a tua fala. Tu é profeta, tu é profeta. E profeta fala aquilo que Deus, ele manda falar. Na segunda parte, nós vamos ler no verso 4, né? Em seguinte, de 4 em diante, aquilo que Deus vai trazer para nós, descortinando sobre a tempestade que vinha do norte, que representava o juízo de Deus sobre Judá. Então, queridos, nós vamos ver tantas coisas ainda aqui em Ezequiel, que a nossa mente nunca mais vai ser a mesma quando nós lermos esse livro. Parece que Ezequiel é uma Bíblia à parte. Ezequiel é uma Bíblia dentro da Bíblia. Porque tudo que está na Bíblia parece que se resume no livro de Ezequiel. Então é isso que Deus ele vai trazer para nós em forma de revelação esses dias ao estudarmos o livro de Ezequiel. Então eu encorajo você, eu estimulo você, eu convido a você a estar, a partir de hoje, todas as reuniões da Escola da Obediência para nós aprendermos o livro de Ezequiel. E nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos. Esse desejo começou no coração da Eliane. Ela começou a ler Ezequiel, viu algumas coisas, se animou e disse: Meu irmão, por que a gente não estuda Ezequiel? Eu disse: Porque estava faltando alguém que tivesse necessidade disso. Se é a sua, também é a minha, e passará a ser a nossa. Vamos abrir Ezequiel. E o Senhor vai nos permitir entender o que esse livro maravilhoso tem para nós. Então, queridos, hoje foi só para dar assim um gostinho, né? Ler aquela contracapa ali do livro, entender a sinopse ali e saber que Deus vai ter muitas coisas para revelar para nós através do livro de Ezequiel no decorrer desse ano de 2025. Eu conto com todos vocês. Mas se alguma coisa assim nesse início, né, nesse pano de fundo, nessa visão panorâmica do que foi falado hoje, conseguiu já trazer algum norte para a sua vida, eu vou abrir o espaço e você fala para que a gente possa sair daqui edificado. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado a todos. Encoraje aqueles que não estão vindo ainda a voltar a frequentar a Escola da Obediência, assim como a Forja, assim como a reunião das mulheres e também a reunião do Partido Pão. Este ano é um ano de investimento no reino e nós não podemos perder tempo.
porque 16 dias já se passaram e muitas coisas já ficaram para trás que não poderão mais ser recuperadas. Mas, para as coisas que estão adiante, nós ainda podemos plantar, investir para ter um bom resultado no Senhor. Jesus é o Senhor.